ao tornar aquele controle relativo ou temporário. Então, isso mostra que não há uma forma intrínseca do mercado. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto. O senhor é apelar para o lado de teórico social do senhor, da capacidade de enxergar o futuro. O Macron, na França, ele acabou de anunciar a intenção de construir um presídio na Guiana Francesa para colocar terroristas, em tese, as piores pessoas que ele tem lá. E ele quer colocar essas pessoas aqui na divisa no nosso país. Como que o senhor enxerga isso? Eu lamento, eu não tinha estudado isso, então não devo me pronunciar a respeito, que eu não sei os detalhes desse projeto do governo francês. Mas, em princípio, os cidadãos não devem ser banidos do país. Nenhum cidadão, ninguém deve ser exilado do território nacional. Eu não quero isso para ninguém. Mas e se são imigrantes? Você tem um terrorista imigrante, ele não é francês. Aí mesmo assim o senhor é contra mandar para um lugar longe, assim? Sou contra, sim. Bani-lo, tratá-lo como um bicho feroz que precisa ser isolado. Mas um terrorista não é um bicho feroz? Ele pode eventualmente ser expulso do país se ele não, se ele entrou ilegitimamente, mas não condená-lo a uma situação desumana e animal. Isso não é a maneira pela qual devemos tratar nossos semelhantes. Não, mas vamos separar o cara que é imigrante, e meu pai foi imigrante, meu pai veio da Itália para cá, o cara que quer ir, como aconteceu no passado. A pessoa que quer ir para trabalhar, para crescer, ele quer fazer parte daquela sociedade. Mas tem as pessoas que querem destruir aquela sociedade, que vão praticar um ato terrorista. E eu sou a favor de não tratar essa pessoa como humano. Eu sou totalmente a favor de não tratar essa pessoa como humano. Eu não posso aceitar isso. Nenhum ser humano deve ser tratado como desumano. Nunca. Ou nós tratamos com humanidade, com o que for possível, mas tomando as cautelas para proteger a sociedade contra a reincidência daquele episódio. Perfeito. Se eu puder fazer agora um questionamento, eu li um material do senhor, espero não estar confundindo, onde o senhor fala sobre o socialismo, de ele limitar o potencial criativo do ser humano. O senhor pode explicar um pouquinho melhor? Não sei a que você está se referindo. Eu vi um texto, pelo menos ele estava associado ao senhor, sobre essa questão do socialismo. Mas o que é socialismo? Boa pergunta. O conceito é confuso. Sim. É o socialismo de Estado, é a ditadura de Estado? O que é o socialismo? Não tem sentido Mas isso. Mas qualquer um deles, eles não acabam limitando o potencial criativo do ser humano? Não. Não? Não. 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 O que é o socialismo? É a condução social ou comunitária dos meios de produção. Se, por exemplo, eu coloco os meios de produção em fundos autônomos que fazem um rateio de acesso ao capital, isso é socialismo? Isso é uma espécie de socialismo de mercado. Ou é um capitalismo sem capitalistas. Então, eu não acho que devemos alardear esses slogans, estereótipos e associá-los a males morais. Estou contra isso. Geralmente o que a gente vê do socialismo é aquela economia planificada, né? Você vê um controle central, que eu particularmente sou contra. E eu acho que... As pessoas não sabem a que estão se referindo quando usam essas categorias, esses slogans. O que seria o socialismo? O que seria? Isso. Não tem significado nenhum intrínseco. De tal forma foi gasta essa palavra que não tem significado nenhum intrínseco, a não ser essa disposição de tratar a estrutura da economia como algo que nós criamos e, portanto, podemos reconstruir. A economia de mercado não tem uma forma singular e necessária. E nós podemos tentar dar a ela uma forma que coloca os interesses da sociedade no comando. E sem que isso seja o pretexto para impor um dogma autoritário aos agentes econômicos. Isso também pode ser descrito como socialismo.
Mas por que usar esses slogans de significado incerto, indeterminado? Nada ganhamos com isso, só perdemos. É que tem muita gente ganhando eleição, né? Ganhando eleição com esse discurso, né, de socialismo. Mas o senhor, por exemplo, o senhor consideraria algo como a propriedade privada, por exemplo? O senhor considera algo que deve ser sagrado, deve ser respeitado? Não, porque, mas o que é a propriedade privada? Os juristas descobriram no século XIX que a economia de mercado não tem uma forma intrínseca. Ela pode ser organizada de diferentes maneiras. O fundamentalismo de mercado é a ideia de que o mercado tem uma forma necessária. Hayek, por exemplo, Robinson Crusoe faz trocas na sua ilha. Se ele passar tempo suficiente comerciando com os selvagens, ele eventualmente reproduziria todo o sistema de direito privado alemão. Essa é a fantasia do fundamentalismo de mercado. Não tem nenhuma justificativa. Mas eu não tenho que ter pelo menos a base da liberdade para que o mercado, por mais que você não queira colocar uma forma, mas que para ele possa tomar uma forma natural dentro de uma sociedade? Não há forma natural do mercado. Nenhuma forma do mercado é natural. Mercado significa a descentralização das decisões econômicas. Há duas dimensões na ideia do mercado. Uma dimensão é a descentralização absoluta. O número dos agentes econômicos que podem barganhar por sua própria conta e para seu próprio benefício. A outra é a natureza absoluta ou não do controle que cada um daqueles agentes tem sobre os recursos a seu dispor. Por exemplo, pode ser um controle temporário, ou condicional, ou fragmentário. A natureza dos mercados financeiros contemporâneos é que são mercados em derivados do direito unitário de propriedade, como são as opções. Então, isto mostra que não há uma convergência entre essas duas dimensões do mercado. Pelo contrário, há uma contradição entre elas. Uma das maneiras de aumentar a descentralização econômica é relativizar o controle que cada um dos agentes exerce sobre os recursos ao seu dispor, ao tornar aquele controle relativo ou temporário. Então, isso mostra que não há uma forma intrínseca do mercado. Desculpa, eu não entendi essa parte de relativizar o controle. Porque aqui a gente tem muito... eu acho que a gente precisa definir bem, na verdade, os controles. Né? Então, por exemplo, tá? eu trabalho com indústria, né? E claro que o senhor está falando também de outros tipos de controle, mas eu trabalho com indústria e eu tenho lá um produto que é, por exemplo, ácido. Né? E esse ácido ele é controlado. O uso dele é controlado por um agente estatal. Mas, na verdade, ele é controlado por 3 agentes estatais. Sim, mas eu estou falando disso. O que eu estou dizendo é que o direito de propriedade não tem um conteúdo óbvio ou singular. A propriedade pode ser dividida de diferentes formas. Não há uma lógica intrínseca universal de propriedade. O conceito de propriedade, quando eu trabalhei, troquei meu tempo e minha força de trabalho por dinheiro. Fui lá e comprei um carro. Ele não é de minha propriedade? Isso não é bem definido? Não, estamos confundindo coisas. A propriedade unificada e unitária e absoluta foi só teorizada no século XIX, é relativamente recente. A forma tradicional da propriedade na maioria dos sistemas jurídicos do mundo é a sua desagregação em diferentes componentes. Há maneiras de desagregar o direito de propriedade que aumentam a descentralização econômica. O que é melhor, o que é pior? Aí depende dos contextos. Sim. É que mesmo antes das definições, o conceito de propriedade para as pessoas já existia há milênios, né? Não. As pessoas têm ligação com o seu conceito de propriedade, inclusive de terreno, casas, certo, e outros tipos de produtos. Mas essa ideia da propriedade, a propriedade do bem tangível, o capital,
absoluto, permanente, perpétuo, transmissível por herança e assim por diante, isso é um limite. É um limite idealizado de um espectro de formas de propriedade. E é o que é Não há uma lógica intrínseca da propriedade. Desculpe, não há. No direito não há, no pensamento jurídico. Isso é uma ficção jurídica. Mas esquece a parte jurídica. No imaginário das pessoas, isso existe. E isso é bem definido. Aliás, definido como o senhor falou. Esse conceito de propriedade que, inclusive, é transferido. Esquece o direito. Não vou esquecer o direito. Porque senão é um preconceito popularesco sobre o que é propriedade. Pessoas, não, isso é meu, aquele é seu e tal. Isso não é a realidade das coisas. A propriedade não tem que ser... Acho que não tem que ter essa definição da propriedade. Não tem. Não tem e não tem na história. De fato, não tem. A propriedade é reconstituída, reimaginada, reorganizada de diferentes formas. E qual forma é a forma mais aberta à liberdade de empreender, de reinventar? Isso é uma questão empírica. É que o conceito de propriedade na história ele é tão bem definido que por questões pequenas... Desculpe, não é tão definido, é o oposto. Você tem histórias, inclusive quase criou uma guerra nos Estados Unidos, né? Porque quando você ainda não tinha libertação da Inglaterra, você, por exemplo, roubar um porco podia dar pena de morte. Porque aquilo era de propriedade, então a propriedade sempre foi muito bem definida. Nunca, desculpe, não é verdade isso que o senhor está dizendo. A propriedade, na época medieval, a propriedade era uma coleção de direitos que eram desagregados e atribuídos a diferentes senhores, titulares daqueles direitos. A propriedade unificada que surgiu no século XIX foi uma exceção na história universal do direito de propriedade. E todos aqueles direitos reunidos juntos e dados a um único titular, que é o proprietário. Este é o extremo que surgiu no século XIX, mas essa não foi a característica do direito de propriedade. A propriedade é o direito que nós temos em relação às coisas, que na verdade tem a ver com as nossas relações uns com os outros. As coisas são como que o pretexto, o objeto, mas a ideia primitiva de a coisa, o domínio da coisa absoluta e eterna, isso é um extremo, é uma idealização de um limite. Não é uma característica da propriedade como direito. E como que a gente deveria tratar a propriedade hoje como uma casa, por exemplo? Como que a sociedade deveria tratar? Estamos misturando coisas diferentes. A propriedade mais importante é a propriedade do capital líquido, que é reunida em fundos, que pode ser distribuída ou desconcentrada de diferentes maneiras, como os financistas sabem, porque essa é a vida dos sistemas financeiros contemporâneos. Eles são mercados em derivativos do direito da propriedade, formas fragmentárias do direito de propriedade. A propriedade tangível, física, absoluta, é uma idealização, é uma anomalia dentro do direito de propriedade. Mas serve como base de uma ideologia liberal primitiva, que obcecada com as coisas e com a autonomia dos indivíduos relativamente aos recursos. Esqueça isso. Para mim, isso é um conceito que tem que ser pétreo, né? Não, e ele nasce tão natural, o conceito de propriedade. Não tem nada de natural, é totalmente artificial. De jeito... Bom, eu concordo, discordo completamente, mas tudo bem. O senhor tem mais experiência que eu vou acreditar que o senhor está certo. Não, mas eu estou falando na história do direito, eu estou falando na história da categoria. Eu estou falando na história da sociedade. Você vê, inclusive, quando você pega as primeiras estruturas de propriedade residencial, que ela nasce a princípio individualmente, o cara cerca, ele pega o terreno, ele constrói ali a propriedade dele e aquilo é dele. E aquilo ele toma como dele e aquilo passa por herança. Isso é o conceito mais básico, que existe. Mas tudo bem, eu acredito no senhor. Com uma superstição. Não, mas isso é história e registrada, inclusive. Mas tudo bem. Mas tudo bem. É que eu não entendi ainda como que vai funcionar esse conceito dessa coletividade da propriedade, mas tudo bem.
Eu não falei em conceito de coletividade. O que eu disse é que a maneira de dividir os nossos poderes com respeito às coisas é suscetível de infinitas formas de articulação e divisão. Não falei nada de coletivo. Eu disse que a natureza da divisão na propriedade é arbitrária e é o produto dos nossos inventos institucionais. Nós inventamos uma forma de propriedade ou outra. Agora aí vem um ideólogo e diz, essa é a forma livre, a outra é a forma coletiva. Esses são os adjetivos que vêm depois para descrever as diferentes maneiras de organizar a propriedade. Perfeito. Invista em prata com a Real, com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo